E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou da Nova Educacional e hoje a gente vai fazer um vídeo para falar um pouco da real situação em que a Petrobras se encontra, né? Existem muitos comentários, muitas pessoas falam que vai falir, outras pessoas falam que não vai falir, tem que comprar. Eu não vou dar orientação nenhuma de compra nem de venda, eu vou apenas falar um pouco do que mostra-se no balanço. Ela divulga um balanço, a gente vai usar para essas comparações os balanços do primeiro semestre de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Ela não divulgou o novo resultado ainda continua nessa expectativa, a gente vai um pouco avaliar essa situação, de como se encontra realmente a empresa, se é isso tudo que o pessoal está falando. Mas por que o pessoal está questionando muito isso, né? O primeiro ponto é a queda nos preços das ações. Uma ação que chegou a valer já mais de R$ 40, vem sofrendo por algumas crises no mercado em si, crise de confiança, e por isso hoje baixa dos R$ 10, né? Então é uma situação realmente complicada para os acionistas e para a empresa. Hoje a empresa está um valor abaixo até do seu próprio patrimônio. Então isso é uma coisa que se chama muita atenção, o preço da ação, e por isso está até falando um pouco dessa crise, né? Você pode até ver a queda, né, no gráfico nos últimos meses aí. E outra queda parecida só se teve na crise de 2008, onde a ação saiu de R$ 40 e foi para baixo de 15 um pouquinho. Então realmente a gente vai avaliar agora se realmente era para estar assim ou não. Assim, eu separei entre pontos positivos, pontos negativos, certo? Na minha visão. Então vou explicar um pouco o primeiro ponto positivo, que é a dívida. Na minha visão, a Petrobras soube fazer dívida. Eu vi alguns comentários, a Petrobras vai falir, ela praticamente triplicou a sua dívida num período de 4 anos. Então foi o que eu reparei, a Petrobras realmente criou dívida. Só que a Petrobras criou uma dívida boa, entre aspas, né? Que é uma dívida considerada dívida de longo prazo, com juros baratos. A gente vai ver um pouco isso mais à frente até. A dívida dela realmente quase triplicou, mais ou menos, né? Saiu de 117 milhões no primeiro semestre de 2010 e foi para 307 milhões no primeiro semestre de 2014, certo? Só que essa mesma dívida que em 2010 custava era para a Petrobras uma dívida de curto prazo, ou seja, é uma dívida que tem que ser paga dentro de 12 meses, hoje 7,65% dessa dívida apenas é de curto prazo, entendeu? Então ela pegou, criou novas dívidas, só que grandes dívidas, boa parte dessa dívida é de longo prazo. Então isso é bom para a empresa, fazer essa dívida para pagar no longo prazo e sempre, claro, uma hora vai chegar essa dívida. É um cuidado que a Petrobras tem que ter, e nós temos que avaliar se ela realmente vai estar tendo, é um acompanhamento que vai ser feito. É impossível prever agora se está tendo esse cuidado, mas de início ela reduziu muito a dívida de curto prazo dela. Isso é bom para a empresa, certo? Mostrando um pouco agora do custo da dívida, né? Em 2010 se pagava semestralmente 6,81% de juros e hoje paga 1,33% de juros por semestre. Então mostra um pouco também dessa, além de alongar a dívida, reduziu-se o valor dela, até o tamanho dela, o tanto que se paga dela quanto ao montante. Né? É muito interessante esses dados, porque você observa bastante isso, né? A queda de 6,81 para 1,33 desde 2012 vem meio que sendo constante, né? Isso até interfere um pouco a entrada do BNDES na Petrobras, que botou muito dinheiro na Petrobras. Você pode procurar um pouco mais sobre isso, certo? Outro ponto positivo que eu separei da Petrobras foi esse aumento na receita. Eu não sou um cara que considera a receita algo excelente. Até isso vai ver um pouco à frente. Beleza, teve um grande aumento na receita, um aumento considerável aí. A gente chegou a perto aí dos 50%, 60% nos últimos 4 anos. Mas tem alguns poréns que a gente vai ver mais à frente. Mas o aumento da receita com certeza é um ponto positivo para qualquer empresa, certo? Outro ponto positivo que me surpreendeu até quando eu peguei para estudar foi o fato de ter as despesas com vendas em relação à receita líquida baixar. Ela gastava 4,18 para ter uma receita X, e agora para ter uma receita até maior, ela está gastando 3,36 dessa receita. Então ela baixou até um pouquinho a sua despesa com venda para fazer a venda, para gerar receita, né, para a empresa. Isso é interessante, é outro ponto positivo. Outro ponto bastante positivo foi a diminuição das despesas administrativas frente à receita. Você vê que saiu de 3,58 e foi para 3,14. Mostra uma gestão de custo dentro da Petrobras, onde se pode, de certa forma, controlar o custo, certo? Outro ponto positivo é a liquidez corrente, né? Cada R$ 1 em dívida eu tenho 1,92 para pagar.
é excelente, né? E agora, quando era em 2010, se tinha 1,14 para pagar cada R$ 1 em dívida. Então, é de forma excelente a liquidez corrente da Petrobras. Mas muitas pessoas falam logo, poxa, mas vamos supor, vamos ver o estoque. Se não vende esse estoque, como é que faz? Aí a gente fez um indicador aqui que é o de liquidez seca, que mostra a liquidez da empresa, quanto ela pode pagar de dívida, caso não venda o estoque. A Petrobras, caso não vendesse o estoque na época, que era 2010, só tinha 83 centavos para pagar. Hoje, de certa forma, ela é uma empresa mais independente. Se eu não vender meu estoque, eu ainda tenho 1,42 para pagar cada R$ 1 em dívida. Ainda se torna uma empresa sustentável num certo prazo, né? Isso é considerado apenas as dívidas de curto prazo, certo? Dívidas causadas dentro de 12 meses. Agora os pontos negativos, né? Como eu falei, aquele ponto positivo no momento que foi a receita, o aumento da receita, um ponto negativo fortíssimo na minha visão é o aumento do custo. Na maioria, pelo que a gente pode até ver um pouquinho pelos períodos, esse custo aumentou consideravelmente, provavelmente por causa do pré-sal. Extrair o petróleo lá embaixo é meio caro, né? Então, assim, eu não sou um especialista em extração de petróleo, mas a gente pode imaginar mais ou menos pelos períodos onde esse custo começou a se elevar bastante, foi mais ou menos o período que começou a extração do petróleo lá no pré-sal, certo? Mas já teve um aumento de custo considerável. Então, eu fiz esse gráfico para mostrar essa comparação. Ó. Em azul é a receita, certo? Em vermelho, lilás, vinho, não sei, é o custo. Você vai ver, por exemplo, que em nenhum momento a receita subiu mais que o custo. O custo sempre foi maior do que a própria receita da empresa. E no final, no total desse período, o custo subiu 91,86%, enquanto a receita subiu apenas 57,48%. Então, ela reduziu as despesas, ela reduziu algumas coisas, aumentou a receita. Só porque ela não aumentou o lucro dela ou não aumentou nada. Por quê? Porque a receita que subiu, só que o custo subiu praticamente o dobro, vamos supor assim. Teve uma alta muito, muito, muito superior ao que estava subindo a receita. Isso aqui vai mostrar um pouquinho nesse indicador, que é o custo sobre receita. O custo antigamente representava 62,81% da receita. Hoje ele representa 76,52%. É mais ou menos o seguinte, eu vendi meu produto, só que eu tive um custo para produzir aquela mercadoria. Isso só inclui o custo de produção da mercadoria. Eu vendi meu produto por R$100, só que R$ 76,52 do meu produto foi um custo. Ou seja, agora eu tenho pouca lenha para queimar. Se eu não reduzir minhas despesas, eu não vou ter lucro, certo? Então esse é um lado muito ruim. Você vê que isso aí aumentou em 14% em um período de 4 anos. É um período muito curto para um aumento tão grande, certo? Vamos a outro ponto negativo, lucro líquido. Logo, com esse aumento de custo, que pode se esperar é uma queda considerável no lucro. O lucro que já foi de 16 bi, certo? Aqui você multiplica por mais 1.000, porque a gente está trabalhando em milhões. Você multiplica por 1.000, aqui é 16 bilhões. Já foi 22 e começou uma queda a partir de 2011, mas nunca foi um lucro muito constante. Hoje está em 10,352 no primeiro semestre, certo? Mas foi uma queda de lucro. Lucro líquido caindo é ruim, é o que sobra, né? Margem líquida. A margem líquida, como teve um aumento também no período, depois caiu, despencou. Hoje a margem da Petrobras é de 6,32%. É uma margem considerada ruim, né? No cenário de crise, pode se prejudicar bastante a empresa com a margem de 6,32%. Não tem muita segurança para um futuro, e até com essa crise do petróleo chegando, talvez os próximos resultados possam vir bem piores até. Outro ponto negativo, o retorno sobre o patrimônio. Você vê aqui que em 2010 o retorno sobre o patrimônio era 9,05% e hoje esse retorno é de apenas 2%, 2,87%. A empresa pega o patrimônio, vamos supor, o patrimônio dela cresce a 2,87%. É um patrimônio que cresce de forma irrisória, entendeu? É praticamente nada, considerando-se a taxa de juros aqui do Brasil, hoje está 0,1175%. Você bota esse dinheiro em investimentos em taxa de juros, você já viu o resultado, né? E por fim, um indicador que é interessante. Poxa, depois de ela ter mostrado que soube fazer dívida, soube baixar a sua dívida, agora a gente tem que ver como é que a Petrobras está investindo esse dinheiro que ele está pegando, que é a rentabilidade do ativo, certo? Com a rentabilidade do ativo, você vê que ela despencou. Hoje é 1,29%. Ela pega um dinheiro emprestado, vai investir esse dinheiro. O resultado desse investimento está gerando uma rentabilidade no seu ativo de hoje de 1,29%.
despencou de 4,19% para 1,29%. Realmente foi uma situação muito ruim para a Petrobras, certo? É mais ou menos isso, cara. Então, qual foi o resultado onde eu cheguei a avaliar? Realmente fez dívidas boas, conseguiu gerar um bom tipo de dívida, só que não soube reinvestir esse dinheiro. Outro grande problema que talvez até mais afeta a Petrobras é o fato do custo muito alto de produção, e agora com a crise do petróleo chegando na baixa no preço do barril de petróleo, talvez afete ainda mais a Petrobras. Realmente, a situação da Petrobras é muito ruim, não pela dívida, mas pelo fato de ter uma crise de petróleo chegando, pelo fato de não estar rentabilizando seu ativo de uma maneira correta, não estar conseguindo fazer esse ativo girar, mesmo pegando um empréstimo em custo baixo, mas não está fazendo esse ativo render, certo? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá aqui o e-mail, vocês podem mandar nova.educacional2@gmail.com. E qualquer dúvida que tiver em relação a algum indicador, ou qualquer coisa que você quiser adicionar, ou tirar qualquer dúvida mesmo, pode mandar esse e-mail e a gente vai conversando. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.